sei que vocês estão com saudade de ouvir a minha voz, a minha pregação. Sei que tudo isso é brincadeira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente boa. Bom dia. Gente boa, Deus salve a cidade de Ribeirão Pires. Amém? Amém. Através das nossas vidas, através do nosso retiro espiritual por ocasião do carnaval, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho, através do nosso relacionamento cristão. Amém? Amém. Privilégio você estar aqui, privilégio eu estar aqui, privilégio todos nós estarmos aqui, privilégio estarmos aqui nos relacionando com pessoas tão queridas, tão especiais. E quero louvar ao Senhor pela vida do Elias, também da sua querida esposa Andréia, casal de filhos, casal lindo que Deus concedeu. Também louvar a Deus pela vida e pela presença do Edney. E nós louvamos ao Senhor porque estamos sendo abençoados por esses irmãos que nós citamos nesse momento. Isso é ser povo de Deus, isso é ser família de Deus. E louvar a Deus porque a gente percebe que relacionamentos aqui estão amadurecendo, estão se fortalecendo, amizades que estão se solidificando e novas amizades que estão sendo construídas, que estão sendo iniciadas. Graças a Deus. E olha, eu quero louvar sobremaneira o Senhor pela vida do Márcio. Gente, o Márcio que gosta de panetone. Independente da marca, você quiser dar um presente para o Márcio de panetone. Eu estava louvando ao Senhor, conversando com a irmã Leite, que era a irmã de Márcio, e conversando justamente depois que começamos aquele projeto que a nossa irmã Alessandra, ela está coordenando lá na Igreja Batista Betel, e juntamente com a irmã Yara, da Igreja Batista do Pontapé, e também o jovem da primeira Igreja Batista em Jonatas, né? O nome ajuda, né? E trabalho maravilhoso. O Márcio começou a participar e nós já percebemos como o Márcio está mais envolvido, como o Márcio ele participa, ele acompanha os estudos, acompanha aí as músicas. Aliás, ele está mais no tom do que eu, quando ele está cantando, né? A palma dele, ele é afinado no jeito dele, mais do que eu, né? Graças a Deus. Então é muito bom poder ouvir sobre obediência, sobre adoração. É muito bom. Ontem ficamos aqui até quase 2 horas da manhã conversando. Ontem não, hoje, né? Até quase 2 horas da manhã conversando sobre o retiro. Não somente sobre o retiro, sobre assim, posições que o Senhor deseja que nós tomemos ao longo desse ano de 2012 e também projetos e propostas aí que o Senhor tem colocado em nossas mentes e principalmente em nossos corações, e que vocês estejam orando por isso. E eu já quero, de antemão, dizer que o Redney está aqui até em função de um projeto na nossa igreja, e parece que é gente boa, amém? Amém. E o jovem é gente boa? Eu vi aqui, o que foi, Cauê? Ainda não, conheço mais. Tá, já. E vocês estão gostando dos estudos? Então levanta a mão. Não, pode passar. É melhor passar. Mas olha, a obediência e a adoração. Quem deve ser o nosso referencial? Vamos usar o termo modelo, porque o modelo acaba sendo uma coisa assim muito, né? Assim, às vezes fria, às vezes distante, é uma coisa muito, né, forçada, né? Mas pensar em referencial.
O desejo do Senhor é que nós sejamos referenciais para as pessoas, que sirvamos de referência, mas vamos pensar quem deve ser o nosso referencial, ou a nossa referência com relação à obediência. Padrão: Jesus. O pessoal de riba lá na cabeceira diria Jesus, mas Jesus é a nossa referência, não é isso? Jesus é nossa referência, Jesus. E é interessante, porque Jesus significa o Senhor Deus vem a salvação. Jesus é o Salvador, o nome de Jesus. E quando nós pensamos Jesus como referência, Jesus como nosso padrão de obediência, é verdade, porque Jesus fez a opção de se sacrificar por nós. Jesus, ele fez a opção de se fazer homem, habitar entre nós, se sacrificar por nós, morrer por nós e ressuscitar para nos dar uma vida eterna. Eu gosto muito daquela palavra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma máxima que quando chega alguém na igreja, um novo convertido, a gente costuma dizer assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas eu entendo, de acordo com a palavra de Deus, eu entendo de acordo com essa palavra do apóstolo Paulo, na realidade nós deveríamos viver de tal forma, de tal maneira, uma vida cristã, e viver o Evangelho, praticar o Evangelho de tal forma, que nós pudéssemos falar como Paulo: olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Esse é o ideal, de estar vivendo de tal maneira que as pessoas vejam Cristo através da minha vida, você viver de tal maneira que as pessoas vejam Cristo através da sua vida. Quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, ele não está fazendo referência à sua vida, não. Ele está fazendo referência ao testemunho daquilo que Cristo havia feito na vida dele. E a ideia é que as pessoas, olhando para ele, pudessem ver não a ele, Paulo, mas estivessem vendo ao próprio Senhor Jesus. E esse é o ideal: cada pessoa na igreja vivendo de tal forma que seja um verdadeiro Cristo, através do seu testemunho, vendo Cristo as pessoas, não que você sendo Cristo, mas as pessoas vendo Cristo, Cristo sendo refletido na sua vida. Até porque quando em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, foram chamados porque a ideia de cristãos eram pequenos cristos, viviam de tal maneira que demonstravam as atitudes de Jesus. Por isso cristãos. E quando nós pensamos nesse termo discípulo, a ideia é que nós venhamos a viver como discípulos do Senhor, o discípulo ele é obediente, porque o discípulo ele é aluno, o discípulo ele é aprendiz. E quando nós pensamos na vida cristã, os dias de aula na igreja do Senhor Jesus não terminam nunca. A cada dia nós estamos aprendendo. Mesmo o pastor é um aluno, o diácono é um aluno, e o ministro que tem uma atividade na igreja é um aluno. Todos somos alunos, todos estamos aprendendo, todos somos discípulos. E Jesus é o mestre. E aí o discípulo, ele obedece ao mestre. E ele precisa seguir as orientações do mestre, ele precisa exercitar e praticar, e tendo o mestre como referência. Nós temos aqui o Rubens Sensei, que é o mestre do Karatê em nossa igreja, e nós temos alguns alunos que estão aqui, e eu percebo quando eu estou lá assistindo às aulas, os treinos,
o Rubens mostra como se deve fazer, e a gente percebe que os alunos procuram seguir o exemplo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Jesus, ele dá o exemplo, e ele dá o exemplo para que possamos seguir a ele, a Jesus. E por isso que ele diz, a ideia de estar vindo a ele, de estar negando-se a si mesmo, tomando a cruz e seguindo. Ele sempre vai dizer sobre aquela questão: aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, aquele que guarda as minhas palavras, os meus mandamentos. Agora, Paulo falava com propriedade sobre essa questão de obediência, porque Paulo não foi obediente. Quando ele se converte, Atos capítulo 9, na estrada de Damasco, e Paulo cai, não sei se ele estava no cavalo ou no camelo, se ele estava de pé, o certo é que ele caiu. Alguém já disse: Paulo caiu no cavalo. Esse não fala. Poderia estar no cavalo, no camelo, até numa égua, quem sabe, não sei. Até se me lembra que a primeira vez que eu fui andar a cavalo, eu todo feliz, todo louco em cima do cavalo, ele disse: que legal, estou em cima do cavalo, e o camarada falou assim: não, é uma égua. Eu fiquei frustrado, assim, preciso andar a cavalo, porque eu tinha andado a égua. Mas isso não é mais importante. Mais importante é que Paulo, ele se converte. Naquele momento, ele se coloca à disposição do Senhor. Ele se torna obediente. E a vida de Paulo, meus irmãos, é algo fantástico. E quando a pessoa vai se tornando obediente, e Paulo era obediente e prestava adoração ao Senhor, o Senhor vai capacitando. E Paulo é uma coisa fantástica, porque só Jesus teve todos os dons espirituais. Mas olha, quando a gente vai estudar a vida do apóstolo Paulo, foi o sujeito, humanamente falando, que mais dons espirituais teve sobre a face da terra. Só Jesus teve mais dons do que ele. Na minha visão, essa é a minha compreensão. Você vê Paulo falando sobre educação. Paulo possivelmente tinha o dom do ensino, o dom do evangelista, da exortação. Ele tinha o dom de cura. Ele falava línguas, e não só as línguas aí que o pessoal, os mistérios, mas Paulo, ele falava vários idiomas. Deus capacitava, Deus abençoava, Deus dava uma condição a Paulo fabulosa. Paulo, ele era apóstolo no sentido de desbravador, no sentido de plantador de igreja. Aí ele vai dizer essa palavra em Filipenses. Sabe aí a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 12. Possivelmente, quando Paulo escreveu essa carta, ele estivesse preso. Aí, algumas cidades que ele poderia estar preso, mas a maioria dos estudiosos entendem que possivelmente ele estivesse em Roma. Há suspeita que ele estivesse até preso em Éfeso, mas outros entendem que ele estava preso em Roma, e escreve essa carta. Uma igreja que havia ajudado a ele. Essa carta escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. A igreja de Filipos era uma igreja que ajudava, que dava ofertas para ele, já tinha dado algumas ofertas. Então ele vai escrever em agradecimento às ofertas, em agradecimento às orações, mas ele também dá instruções doutrinárias para a igreja. E que coisa linda esse texto. Ele vai dizer para os irmãos filipenses: se há coisa, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí, meus irmãos, que coisa linda que Paulo vai dizer para aqueles irmãos. E eu entendo que hermeneuticamente essa palavra de Paulo, sendo usado, sendo ali inspirado pelo Espírito Santo para falar a esses irmãos
da igreja de Filipos, aos Filipenses, é a palavra do Espírito Santo para a minha vida, é a palavra do Espírito Santo para a sua vida, é a palavra do Espírito Santo para as nossas vidas. Ele vai dizer o seguinte: tome isso para você, como o próprio Espírito Santo falando para você. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E é interessante que nós temos algumas pessoas que vão dizer o seguinte, coisa que ele até poderia ter reivindicado e ter dito: não, eu estou em forma de Deus, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Mas ele não tomou essa postura, ele tomou uma postura de humildade. E ele tem então essa declaração da sua posição, da sua postura, nas palavras do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Gente, é uma coisa fantástica. Jesus, lá no céu, Filho de Deus, Ele, o Pai, o Espírito Santo, a Trindade Santa, e Ele, lá no céu, os anjos o servindo, e Ele, soberano, na condição de Deus, Ele desce do céu e Ele vem à terra e se faz homem. Gente, que atitude de amor! Que atitude de amor! E o Senhor Jesus abrindo mão de tantas coisas tão preciosas, tão maravilhosas para Ele, por amor a cada um de nós, e também uma atitude de humildade, mas também uma atitude de quê? De obediência ao Pai, obediência também ao seu compromisso assumido com o Pai, o seu compromisso assumido com o Espírito Santo, o seu compromisso assumido com a Trindade, de se fazer homem, se sacrificar por nós. Muito maravilhoso pensarmos isso. E Paulo vai dizer que uma vez ele reconhecido em figura humana, verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente a tal ponto que ele se humilhou indo até a cruz morrer por nós. Mas também Paulo vai dizer no verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa referência, o nosso padrão é Jesus. E quando nós pensamos em Jesus como referência, como padrão de obediência, Ele é digno, Ele é merecedor da nossa adoração. Quando nos tornamos obedientes à palavra do Senhor, quando obedecemos à palavra do Senhor, quando guardamos os ensinamentos do Senhor, quando seguimos o exemplo do Senhor Jesus, nós adquirimos um coração adorador, adquirimos um coração de adoração ao Senhor. Obedecemos e adoramos, adoramos porque obedecemos, e obedecemos porque adoramos.
Você obedece a Deus porque você adora a Deus. Você adora a Deus porque você tem prazer em obedecer ao Senhor. Jesus é a máxima referência para cada um de nós. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar. Obrigado a Deus pelo exemplo do Senhor Jesus, teu Filho unigênito, que se humilhou, tomando a forma de homem, vivendo como homem, indo à cruz do Calvário e morrendo para a remissão dos nossos pecados. Obrigado por esse exemplo de dedicação, de amor, de renúncia, de comprometimento com a tua obra e com a tua palavra. E obrigado porque o Senhor, o Espírito Santo, ressuscitou Jesus dentre os mortos. E, ó Deus, proporcionando a nós o direito também de termos acesso à vida eterna, e nós te louvamos por isso. Ó Deus, eu peço também, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, como ministro do Evangelho, investido da minha autoridade, investido de autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor, ó Deus, desse rebanho chamado Igreja Batista Betel, que o Senhor esteja enchendo o coração de cada um que está aqui, ó Deus, de obediência à tua palavra, de obediência à tua vontade, ó Deus, dando a cada um coração adorador, um coração que está renunciando ao pecado, um coração que esteja renunciando a tudo quanto não presta, a tudo quanto não é do teu agrado, mas um coração que seja transformado, que seja iluminado, abençoado, e um coração que venha encher o teu coração, ó Deus, de alegria. Ó Deus, que todos que estão aqui sejam obedientes porque te adoram, e que todos estejam te adorando porque obedecem a tua palavra. Nos perdoa os pecados, Pai, e atende o nosso clamor, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Queria que a gente abrisse a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, verso 16. Alguém pode ler? Lucas 5, 16. Amém. Na minha versão está: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu te louvo por tudo que aconteceu neste acampamento, Pai. Eu te agradeço porque ele foi tão especial, tão maravilhoso. E tu és bom, Senhor. Nos dê mais um momento diante da tua presença, Pai. Dá mais uma porção da tua palavra. Que em nome de Jesus possamos encontrar, ó Deus, sustento para as nossas almas, direcionamento das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diante do tema obediência, adoração, a gente conversou muitas coisas, né? Nós conversamos muito acerca do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele nos ajuda na caminhada da obediência, e que a nossa adoração e a nossa obediência ela é a partir da cruz de Jesus. Sem cruz não haveria como nós obedecermos e nem como adorá-lo. Então a cruz como ponto de partida. E no retiro espiritual, ou um acampamento, é um momento que a gente para muitas vezes e a gente dá uma pensada na nossa vida, a gente deixa a palavra fluir. Mas, como o pastor falou ontem, a gente
gente tem a nossa caminhada do dia a dia. E a nossa caminhada do dia a dia vem cheia de lutas e obstáculos a partir de amanhã, quando a gente voltar para nossas casas. Os nossos problemas que estão lá, nós vamos encontrar eles de volta, né? E aqui no acampamento tudo parece que é mais fácil, né? Nós temos cristãos aqui dentro. E como que é a nossa vida lá fora? E eu queria dar algumas sugestões, ou a gente conversar um pouco a respeito de espiritualidade. Como que a gente pode manter lá fora a nossa identidade de cristão como adoradores e obedientes a Deus? E aí eu li esse versículo que fala que Jesus, ele se retirava para lugares solitários e ele orava. E na minha versão da palavra retirava-se. E a gente estava no retiro. E Jesus, ele retirava-se também. Agora, a gente precisa de um retiro para a gente retirar-se? É uma pergunta. A gente precisa de um retiro para nós retirarmos? Né? E quando a gente lê que Jesus, ele se retirava para orar, o que isso diz para você? O que isso fala para você? Jesus, ele retirava-se para orar. O que isso te fala? Oi? Não tem resposta correta, tá? Não é prova, não é avaliação, nem nada. É um partilhar. É preciso ter um momento a sós com Deus, né? É preciso ter um momento a sós com Deus. Amém? Se separar. Oi? Se separar. Se separar. Realmente assim, mais só voltar daquela mente para que nada tira fora da atenção, a intimidade com Deus. A vida de Jesus era agitada ou era tranquila? Era uma vida agitada. Se você ler o livro de Marcos, é o livro mais corrido a respeito de Jesus. Ele não para, é um livro cheio de ação. Então Jesus parece que está sempre andando, curando, fazendo, hora, indo de uma casa, indo de uma cidade para outra. É um ministério extremamente intenso. Mas isso não impedia que ele parasse. Vamos parar um pouco. E por que a gente precisa refletir em espiritualidade hoje em dia? Quando você olha século XXI, a igreja evangélica brasileira, por que a gente precisa refletir em espiritualidade? Os tempos estão difíceis. O que mais que a gente pode observar olhando para os dias de hoje? Por causa do excesso de informações, a secularização, a gente acabou entrando nesse turbilhão e a gente não está levando a vida na parte da vida, a vida está levando a gente. Legal, eu gostei muito da resposta dela. Pode abrir mais essa resposta? Eu estou indo com vocês, tá? Eu tenho algumas sugestões aqui também, algumas coisas batem com o que você falou. Eu acredito que hoje em dia a igreja, nós como cristãos, a gente vive assim muito acelerado. Nós evangélicos, a gente é conhecido agora mais ou menos pelos nossos eventos, pelas quantidades de coisas que nós fazemos, pela quantidade de atividades que nós praticamos. E nós nunca paramos. Nós o tempo todo está com fone de ouvido, ou está trabalhando, ou está estudando. E qualquer coisa que fala assim, ó, você parar, parece que você está perdendo tempo. Como se parar fosse sempre perdendo tempo. Porque o trabalho hoje em dia, né, a questão do trabalho é uma questão prioritária nas nossas vidas. Então a gente acha que parar é quase que um pecado. E que na igreja a gente tem que ter milhares e milhares de atividades. Tudo bem, a gente tem que ter atividade mesmo.
Mas a gente vive assim um ativismo, entendeu? Um ativismo tão grande dentro da nossa cultura, da nossa realidade, que muitas vezes a gente nunca para. E o fato da gente não parar, muitas vezes, não é saudável para nós. Certo? Certo? Eu penso nisso. E o que Jesus ele queria quando ele orava? Quando ele parava e ele orava? O que vocês acham que Jesus esperava nesse momento? Quando Jesus ele ia para um lugar solitário, o que ele esperava? E ele ia orar. O que ele estava buscando? O que a gente pode falar que ele estava buscando? Estava buscando Deus. Direção, né? Não ficar vazio. Direção. A gente faz muitas coisas para os outros, mas a gente se esquece de se tratar. Acho que ele falava para se tratar. Para se tratar. Eu gostei dessa daí. O que mais? Olha, o rigor espiritual. Então Jesus, apesar de ele ser extremamente acelerado nas suas atividades, ele tinha uma questão de espiritualidade. Ele tinha algo assim que ele fala assim: eu vou parar e vou ter um relacionamento meu com Deus. Agora o meu momento não é de cuidar das pessoas, apesar de cuidar das pessoas, alimentar, curar as pessoas, mas agora o meu momento é o meu momento com Deus, porque eu preciso desse momento, e desse momento eu não posso abrir mão. Eu coloquei que, porque é o conhecimento de Deus pela via da contemplação. Isso que eu queria mostrar para vocês também. Que eu vou pegar o exemplo de Jó. O Jó, ele tem dois momentos da vida dele. Porque ele, vamos colocar assim, era um crente na época. Ele era um homem justo. Ele era um homem temente a Deus, não é verdade? Mas o conhecimento de Deus poderia ser ampliado. Ele poderia entrar numa outra dimensão do conhecimento dele com Deus. E aí Jó, ele passa por um monte de tribulações. Vocês lembram a história de Jó, né? E aí quando ele passa por um monte de tribulações, mais para frente, depois de várias setas teológicas dos amigos dele, falando para ele se arrepender, que o problema era com ele, e isso é uma tendência nossa, quando alguma coisa está errada com a gente pensa que sempre a gente está errado, né? E no caso não era uma circunstância que ele desconhecia. Na verdade foi o diabo que conversou com Deus, e tudo aquilo aconteceu com ele diante de uma conversa que Deus teve com o diabo, falou acerca de provar Jó. E na verdade os amigos de Jó estavam todos equivocados, e Jó também estava equivocado. Mas depois daquela experiência toda, como que foi a dimensão do conhecimento dele acerca de Deus? Foi outra. Ele fala que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Agora os olhos dele contemplavam a Deus. Ele fala assim: olha, depois de tudo que eu passei, o meu conhecimento se tornou muito maior de Deus, porque ele teve assim uma experiência dele com Deus. Certo? Então por isso que a gente tem que pensar em espiritualidade, porque a espiritualidade não é aquele conhecimento de Deus pela via simplesmente da igreja, mas é o conhecimento de Deus pela via da espiritualidade. É eu e o meu conhecimento de Deus. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus revelado, que se revela. Ele é um Deus que está aberto a se fazer conhecido por você, por meio da espiritualidade. Amém? Vocês estão me acompanhando? Eu coloquei também por que a gente precisa refletir sobre espiritualidade, por causa de uma herança no protestantismo que pode ser melhorada, fruto de um iluminismo, muita racionalidade e teologia sistemática. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Nós somos oriundos
da Reforma Protestante. E quando veio a Reforma Protestante, veio logo em seguida o Iluminismo e o Humanismo. O que fazia o humanismo? Pegava Deus e questionava Deus de todas as formas possíveis. E batia em Deus e na religião, por causa da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica, vamos dizer assim, quebrou, nasceu o protestantismo teve que argumentar contra esse monte de questionamento que vinha de todas as pessoas. Então as pessoas, elas questionavam, e aí nasceu uma teologia basicamente em defesa da fé, onde a gente pegava a Bíblia e a gente queria somente argumentar. E aí nasce um monte de compêndio de teologias, de livros e livros, querendo defender a Deus. Então, esse foi o momento da história. Esse momento da história, ele tem uma influência em nós. Em outras palavras, muitas vezes nós, da igreja protestante, nós vamos para a Bíblia para dissecar a Deus, para tentar estudar Deus, colocar Deus numa caixinha. Então, a Bíblia, muitas vezes, ela é usada como uma ferramenta onde a gente vai somente atrás de Deus a nível de estudo. Então a gente estuda a Bíblia, certo? Estudar a Bíblia é muito bom. Só que a palavra, ela é viva, ela fala. A palavra, ela é Deus falando com você. E nesse momento todo, se perde um pouco a questão da espiritualidade. A questão da espiritualidade, ao longo desse tempo, ela foi meio que deixada, não de lado completamente, porque todo mundo tem um nível de espiritualidade com Deus, um nível de relacionamento com Deus. Mas a leitura bíblica, ela se torna algo tão, assim, a nível acadêmico, tão estudado, e aí a coisa, ela se perde, que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia, ela fala no nosso coração. Ela fala, é Deus falando com você. Ficou claro esse ponto? Não sei se eu consigo passar claro. Mas o que eu quero dizer também é que muito da nossa fé, muito da nossa maneira de ser, ela é receita de fora. Ela faça isso para você obter tal coisa. Faça aquilo que você vai conseguir tal coisa. É uma fé, muitas vezes assim, mastigada. Ela é livro de 7 passos para você obter uma vitória. E é tudo assim relacionado a quase que uma autoajuda. E é tanta coisa que vem, tantas receitas de bolo para a fé cristã. E tudo isso, de certa forma, mina um pouco a espiritualidade. E o que seria então essa espiritualidade? Seria você olhar a Bíblia e deixar Deus falar com você. Que você não precisa seguir receita de bolo, que você pode se retirar, que você pode orar, e que você tem acesso a Deus, e que Deus tem acesso a você por meio da palavra, por meio da meditação, por meio da oração. Amém? Amém. Eu coloquei também porque como fazemos as coisas deve merecer mais a nossa atenção do que aquilo que fazemos. Porque no caminho da espiritualidade, Deus, Ele mexe em você. Em você. Amém? E aí eu coloquei assim, aquilo que você conhece de Deus, agora são perguntas que eu quero que você reflita. Aquilo que você sabe de Deus foi adquirido como? Somente pela sua experiência religiosa? Somente pelo aquilo que você viveu dentro da religião? Em outras palavras, aquilo que você escuta no culto, né? A sua experiência, aquilo que você sabe de Deus é somente aquilo que você ouviu dos pregadores? Ou você já tem a sua espiritualidade com Deus? Aquilo que você tem é simplesmente um conhecimento
doutrinário, um conhecimento teológico, ou você conhece a Deus como amigo? É outra dimensão. O que acontece muitas vezes na religião é que a pessoa ela tem uma experiência somente com a teologia, com a doutrina, com a religião. Agora, a proposta do cristianismo é que você tenha a sua própria experiência com Deus. Vocês concordam comigo? Com Deus. Essa é a proposta do cristianismo. Então, teologia é importante, importantíssimo até. Mas, mais do que estudar a Deus e colocar Deus numa caixinha, é eu ter uma vida com Deus, uma espiritualidade. E aí existem algumas coisas boas que eu posso fazer para ter um pouco de espiritualidade. E eu gostaria de ouvir a sugestão: como que eu posso me relacionar com Deus? O que eu posso fazer? Quero umas dicas aí dos irmãos. Uma dica assim. Como que eu posso adquirir mais espiritualidade, mais conhecimento de Deus? Como que eu posso me relacionar com Deus? Orando. Denunciando. Oi? Denunciando. Agora vamos pensar na oração. Como que deve ser essa oração? Como que deve ser uma oração de espiritualidade? Como que a gente pode tentar definir uma coisa dessa? Como que é uma oração de espiritualidade? Porque às vezes a nossa oração está muito religiosa. A gente ora a Deus e fala assim: Senhor Deus, abençoe o dia de hoje. Pai, eu te agradeço pelo seu experimento. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe o meu trabalho. Senhor Deus, me ajuda em tal coisa. Isso é uma oração de espiritualidade ou não? É uma oração, né? Não deixa de ser oração. Mas como seria uma oração de espiritualidade? Como que você se imagina? Em forma de conversa. Oi? Em tom de conversa. Um tom de relacionamento, né? Não é um tom de pedir e agradecer. É um tom de relacionamento. A coisa muda. É uma abertura de coração. É você falar para Deus aquilo que está inquieto na sua alma. É você abrir o jogo para Deus. É você colocar as coisas mais escondidas da alma diante da presença de Deus. É você falar as coisas mais absurdas que você às vezes não fala nem para a sua esposa ou para o seu esposo. É você colocar as coisas assim mais angustiantes da sua alma perante a Deus. É você se abrir, porque Deus está vendo. É uma conversa que vai lá da alma e se joga para o céu. É você deixar Deus visitar você em tudo. Isso é uma oração de espiritualidade. Amém? Amém. Que mais? Que mais que pode ser uma experiência de espiritualidade? Você vê que então, são coisas que eu estou falando que a gente já sabe, tá? O que eu estou falando não é nada de... Ou é novo aqui para vocês? Não é nada de novo, é algo que a gente sabe. Só que é coisa que a gente esquece de praticar. E quando a gente vai lá para São Vicente, para São Paulo, a gente perde isso e de repente a gente está frio novamente quando a gente sai do acampamento. Eu queria dar uma esperança para nós, que é possível a gente ir embora do acampamento e ser crente mais espiritual ainda. Eu não dependo do acampamento para ser um crente espiritual. Eu posso ser um crente espiritual lá fora. O que eu preciso é que muitas vezes, no ambiente de hoje, desse mundo moderno, não favorece a espiritualidade. Então, eu tenho que dar um jeito de ser um crente espiritual. Vocês concordam comigo? Estão acompanhando? Então, como que eu posso chegar e chegar lá em São Paulo e não perder o fogo, vamos dizer assim? O fogo. Não perder. Como que eu não perco essa dimensão da espiritualidade? É fazer alguns exercícios. E outra coisa que eu quero colocar, uma foi oração. Fala mais uma aí, gente. A própria leitura da palavra. A leitura da palavra. Eu vou segurar da leitura,
Mas antes de falar da leitura, eu vou falar o seguinte: a gente não pode ser passivo. A gente não pode ser passivo, a gente não pode ficar esperando. Se você esperar, a vida cristã, em termos de espiritualidade, é assim: é uma escada rolante que está descendo. Você tem que subir. Ontem o pastor falou que a gente tem o diabo, tem o mundo e tem nós mesmos. Não é verdade? Então, a gente tem muita coisa que está fazendo a escada rolante descer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir essa escada rolante nela na descida. Eu tenho que ser ativo. Porque se eu ficar parado, o que vai acontecer? Eu vou descer. A minha espiritualidade vai diminuir. De repente, eu estou aquele crente medíocre novamente. Um crente medíocre. Um crente que não tem fruto. Um crente domingueiro. Uma ovelha morta que ouve a palavra, mas que não produz nenhum tipo de fruto. Porque eu estou praticando espiritualidade. Em outras palavras, existe, assim como o nosso corpo precisa muitas vezes de uma academia, de um esporte, para ele ficar saudável, na espiritualidade também. No meu relacionamento com Deus, eu também preciso exercitar, eu preciso ser ativo de alguma forma, para eu não perder a dimensão da obediência e da adoração. Amém? Amém. Então eu coloquei aqui que a gente não pode ser passivo. E aí eu coloquei as escrituras que o irmão falou. As escrituras. Porque a palavra, ela é a palavra de Deus. E Deus fala. E Deus fala pela palavra. Mas como que deve ser a nossa leitura? Nossa, a gente falou como que deve ser a nossa oração. Agora fica uma pergunta para vocês: como que pode ser a minha leitura da palavra? Prática, né? Oi? Tentar entender. Com atenção. Com atenção, o que mais? E sabedoria ao Espírito Santo. Pedir a sabedoria para o Espírito Santo. O que mais? É uma leitura, eu coloquei algumas coisas aqui. É uma leitura que a gente pode entrar na trama, pintar quadros. Você olha para Jesus, você olha para a parábola do filho pródigo e imagina um quadro. Pergunta para o texto o que aquele texto diz respeito a você. O que esse texto diz respeito à minha vida? Quem eu sou nesse texto? No filho pródigo, eu sou o filho perdido, eu sou o pai. Eu posso ser o pai do filho pródigo, eu posso ser aquele que acolhe. Aquele que acolhe. Às vezes Deus está me chamando para ser o pai do filho pródigo. Às vezes eu sou o irmão mais velho, que estou na casa do pai, mas parece que não desfruto da presença do pai. Às vezes eu sou o filho que está perdido. E no bom samaritano, eu posso ser aquele que está caído. Então, uma leitura que eu entro na trama de Jesus, nas histórias de Jesus. Eu posso fazer várias perguntas para o texto. Eu posso ter uma leitura mais contemplativa da palavra de Deus, desenhando quadros, imaginando e deixando Deus falar. Eu posso ler em conjunto, porque quando eu leio em conjunto, de algumas pessoas lá em casa eu faço isso. Eu pego às vezes a Andréia, pego mais algum amigo e a gente lê o texto junto. Aí eu falo assim: o que o texto diz para você? Aí eu deixo falar. Eu fiz agora há pouco da oração, não foi? Eu falei: o que o texto diz para vocês? Aí quando a gente escuta um, fala assim: pois é, olha só, está lá mesmo, eu não tinha percebido. É um exercício de espiritualidade, só que em conjunto. É eu com você, a gente lê um versículo e a gente deixa Deus falar com a gente. Deixa Deus, escuta a voz do irmão e fala assim: puxa, é verdade, é isso aí.
É uma leitura não tentando só entender assim, aquela coisa meio sistemática, porque esse texto, se a gente for num contexto histórico, tudo bem, isso é maravilhoso para o pregador, para o estudo bíblico, para o aprofundamento e tal. Mas às vezes a gente quer que Deus fale na nossa alma. Então, o que esse texto Deus está querendo falar comigo? Tem que fazer essa pergunta. Leia muito os evangelhos, leia muito a vida de Jesus. Leia muito. E deixa Deus falar com você. Porque a palavra fala. Amém? O que mais que ajuda na espiritualidade? A gente falou a respeito, vamos lá, para a gente ser ativo e para a gente orar, abrir o nosso coração para Deus. Vou resumir assim. E a gente falou para ter uma leitura da Bíblia mais afetiva, perguntando várias coisas para Deus. Às vezes a gente tem que ler o texto mais de uma vez. Às vezes temos que assumir compromisso com o texto. Posso assumir compromisso com o texto. Eu posso orar o texto. Amém? Mas o que mais eu posso fazer para uma boa espiritualidade? Jejum. Jejum. Vou falar do sábado rapidinho. A gente tinha no Velho Testamento o sábado, né? Para que serviu o sábado? Oi? O dia do descanso, né? Mas por que você precisa descansar? Porque precisa descansar, não é verdade? Não dá para ser ativo o tempo todo, senão dá mais staff, não é verdade? Mas o povo precisa parar, porque nós precisamos parar. Então, vou colocar mais algumas coisas para a espiritualidade aí. Ser ativo em relação à espiritualidade, mas também parar. Nós precisamos de um sábado. O sábado, sem querer ser adventista do sétimo dia agora, não é só uma questão do Velho Testamento, é uma questão do Novo também. Mas em que sentido? De que eu preciso parar. Eu preciso ter o meu tempo com Deus. Se eu nunca paro, você nunca vai ter um exercício de espiritualidade. Se você nunca parar, você tem que parar. Você às vezes vai ter que chegar e desligar a televisão da sua casa. Tem gente que chega em casa e já liga a televisão. Isso acontece ou não? E aí fica ligado, e você nunca desliga. Você acha que Deus vai chegar uma hora na sua porta e vai falar: ô, fala aí comigo? Vamos conversar? Ele já fez isso, gente. Ele já fez isso, ele já está aí. Na verdade, ele pagou um preço muito caro para fazer isso. Para estar livre aí para nós acessarmos. Agora é você. Por isso que eu falei da gente ser ativo. Então a gente vai ter que desligar. A gente vai ter que pegar o nosso esposo e a nossa esposa. Vamos falar assim: vamos ter um momento com Deus? Vamos ler um textinho bíblico? Vamos deixar Deus falar com a gente? Vamos orar? Vamos orar essa palavra? No casamento a gente não faz manutenção do relacionamento, senão a gente vai enchendo um monte de sujeira. De repente, quando o marido vai toalha em cima da cama, a história que ela briga, não é só por causa da toalha molhada que está em cima da cama, é porque já tinha um monte de coisa embaixo do tapete. A gente deixou acumular tanta coisa, aquilo lá só foi um estopim para explodir tudo na sua cara. Porque você nunca tratou das coisas. Assim é a sua vida com Deus. Você não pode ficar deixando esperar. Pega seu esposo, ora sobre as questões delicadas do casamento. Ora. Se relaciona. Chama a Deus para junto do seu casamento. Chama a Deus junto com seus filhos. Às vezes a gente reclama tanto dos nossos filhos, mas quantas vezes a gente ora com eles? Quantas vezes você ora com seu filho? Né? Como que é a conversa sua com seus filhos? Tem que acessar o coração dele, né? Acessar o coração do filho. Trabalhe a espiritualidade com seu filho, a relação de vocês com Deus, a relação dele com Deus. Amém? Que mais? Fala mais um exercício de espiritualidade aí. Eu falei, vamos lá, vamos tentar enumerar aí, que aí a gente decora.
A gente tem um sábado com Deus, mas não um sábado literal do dia da semana. Mas a gente tem tempo para Deus. Parar não é pecado, tá? E parar não é tédio. Ah, eu estou com tédio hoje, não tem nada para fazer. Quem já fez isso? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai transformar esse tédio em uma coisa produtiva. Ser ativo, porque se eu não for ativo, eu vou descer a escada rolante, eu tenho que subir. Orar, uma oração contemplativa, que eu abro meu coração para Deus, uma leitura contemplativa da palavra, que eu pergunto para o texto o que o texto quer falar comigo. Fala mais alguma prática de espiritualidade. Oi? Comunhão. Essa daí está esperando. Comunhão é uma prática de espiritualidade. Eu queria dizer para vocês que muito das falas de Jesus foi durante uma refeição. Se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver muitas falas de Jesus, muitas falas durante uma refeição. Durante uma refeição. Jesus fazia das suas refeições algo de espiritualidade. Um motivo a mais para crescer. A gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto. Porque o irmão edifica o outro irmão. A nossa unidade é um caminho de espiritualidade. Eu vou te falar uma coisa: tudo que aconteceu de bom, se você está alegre nesse acampamento, se você está saindo feliz desse acampamento, se você está saindo edificado desse acampamento, é porque essas coisas que a gente falou aqui, nessa aula, aconteceram durante o acampamento. Quem foi ativo em buscar Deus aqui, ao longo do acampamento? Levanta a mão. Quem leu a Bíblia e deixou a Bíblia falar um pouquinho no coração? Deixei. Quem teve uma comunhão gostosa com o irmão e compartilhou alguma coisa cristã com alguém aqui? Amém? Por que foi um retiro espiritual? Porque houve muita espiritualidade. Só que quando a gente volta, todas essas coisas que a gente falou aqui, a gente perde. E a gente volta àquele estado que a gente era antes. Não é verdade? Isso acontece? Pode acontecer? E é assim que eu queria terminar o nosso encontro, fazendo essa reflexão de espiritualidade. De que tudo que pode... A nossa vida, ela é resultado da nossa espiritualidade. Que a sua espiritualidade, ela afeta o outro. A sua espiritualidade, ela vai afetar, por exemplo, a sua casa. As pessoas mais beneficiadas da sua espiritualidade é quem vive com você. E que quando você busca a espiritualidade, você fica tão parecido com Jesus, tão parecido com Jesus, você se transforma. E que a igreja, acima de qualquer coisa, tem que ser uma igreja que emana espiritualidade, que faça as pessoas terem relacionamento com Deus, que tenha práticas ativas de espiritualidade, ou refeição na casa dos irmãos, algumas coisas que possam gerar espiritualidade no meio do povo. E é assim que eu gostaria de terminar a nossa última reflexão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar por nós para quando a gente voltar. Senhor Deus Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Eu fico alegre de saber que Jesus ele se retirava para orar e que ele deixa esse modelo, esse exemplo, essa referência para nós, que nós precisamos de um sábado na nossa vida, um dia que a gente para e que a gente te busque, que a gente possa olhar a tua palavra e que ela e que possamos ouvi-la, deixar ela falar aos nossos corações,
que possamos ter orações de intimidade contigo, Pai. Que a gente possa se derramar, Deus, diante da tua presença. Que a gente possa fechar a porta do nosso quarto e ter o nosso momento contigo. Que a gente possa ter momentos de comunhão, de refeição, de comida junto mesmo, maravilhosos contigo. Que um possa edificar o outro, porque isso é culto a Deus. O culto não é domingo na igreja, mas é qualquer momento que nós possamos parar e se relacionar contigo. Isso já é culto. Quando eu estou com o André em casa e a gente ora junto, a gente está cultuando o Senhor. Que a gente possa ter vários momentos de culto, Pai. E que, de vez de nós esfriarmos quando saímos daqui, que nós possamos crescer. Que possa ser uma caminhada de crescimento espiritual. E que a igreja de São Vicente, Pai, a igreja Betel, possa ser uma igreja que pratique espiritualidade e relacionamento contigo. Que não possa ser uma igreja só de atividades, mas que possa ser uma igreja de comunhão e relacionamento. Em nome de Jesus. Amém.